Muito boa noite, seguidores da página do Guarani Notícias, também o nosso portal bacana GNN7, nossa rádio web Guarani News, nossos grupos de WhatsApp Guarani Notícias. Começando a série de entrevistas eleições 2022, recebendo hoje em nosso estúdio a candidata a deputada estadual, a jornalista Luciana Pombo. Boa noite, Luciana. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os internautas, os ouvintes. É um prazer estar aqui na Guarani News. Tá certo. A Luciana fez uma viagemzinha, né, para vir aqui visitar a Guaratuba e visitar nossos estúdios, né? Fiz uma pequena viagem, estava em Almirante Tamandaré, vim, aproveitei, passei em Paranaguá, onde tem alguns amigos, depois fui para Pontal do Paraná, não deu tempo de visitar todos os amigos por lá, tinha gente para visitar em Matinhos e em Guaratuba, mas a gente vai voltar para isso também. Bacana, olha só, então vamos conhecer a pessoa da candidata, né? A Luciana. Luciana, você se apresenta aí para quem não conhece, quem é a Luciana Pombo? Bom, Luciana Pombo é jornalista, diplomada, desde 1994, com uma grande caminhada. A gente começou ali na Rádio Independência, fiz muita rádio, viu, Maurício? Por onde você pensa, em Curitiba eu trabalhei em rádio. Aqui no litoral do Paraná, morei mais de 5 anos, morei em Pontal do Paraná, morei em Matinhos, lugares maravilhosos, né? As praias são fantásticas. E trabalhei em todas as emissoras de rádio e jornal lá em Curitiba, além de emissora de televisão. Fui diretora do Clube Atlético Paranaense, enfim, uma grande caminhada na área de comunicação. Olha que bacana, olha, também na área esportiva também. Amo esporte, aliás, comecei no esporte quando mulher não podia entrar, viu? Eu já era repórter de campo lá em 1995, cobri o Atlético Paraná e o Coritiba. Todos achavam que eu torcia para os 3 times, viu? Mas não, meu coração sempre foi de um só. Olha só, e também lutando sempre aí pelas causas as causas do povo, né? Sempre do lado do povo. Eu acompanhei o trabalho da Luciana aí há muito tempo, a gente já é colega de imprensa, né? É verdade. Inclusive, ela participou do nosso primeiro encontro dos repórteres, né? Foi fantástico, foi fantástico. Eu ganhei um certificado ali do Maurício, foi muito bacana. Foi muito bacana. E a sua formação, assim, além de você ser jornalista, né? Qual a outra formação que você tem? Eu fiz magistério, sou professora também, fiz teologia, sou teóloga, gosto muito de toda a questão religiosa. A gente diz religiosa, mas sem pender para religiões em si, e sim para uma coisa que é muito mais importante, né? Que é a fé. Maravilhoso. É verdade. Sem fé a gente não chega a lugar nenhum, é o que eu sempre digo, né? Tá certo. E a sua experiência pública, né? Com a experiência com o povo, na área pública, né? Que a gente precisa que tenha uma experiência, sim, né? E você acompanhando a situação hoje do país, do estado, né? E também da sua cidade, né? Então, você tem uma experiência, assim, para poder desenvolver como deputada, estar ajudando o povo? Olha, como deputada federal, minha vontade é estar ao lado da população, como a gente sempre esteve. A gente já trabalhou em área social, na missão SOS Vida, tenho grande experiência na área esportiva, fui assessora especial lá na Assembleia Legislativa do Paraná, onde a gente acompanhou de perto a CPI do pedágio e mostrou o absurdo que era o valor do pedágio aqui no estado do Paraná. Também fui assessora especial do governo Roberto Requião, cuidei muito, principalmente das emissoras de televisão, a TV educativa. Depois trabalhei ainda na área pública como secretária de comunicação em Almirante Tamandaré. E a experiência na área política é mais nesta área executiva, mesmo cuidando, administrando, fazendo projetos. Mas estivemos ainda cobrindo, né? Durante todos esses anos a área política. Importante, eu já tenho uma bagagem bem importante aí para desenvolver um cargo político, né? E assim, não tem o que a gente não possa fazer se estiver ao lado do povo. Uma das propostas, Maurício, muito bacana que a gente tem levado sempre como uma das portas principais de entrada para o futuro é a questão do mandato coletivo. A gente diz que eu sou única, né? Mas com o povo nós não somos únicos, nós somos milhares com uma ideia e com uma vontade só, que é ajudar o país e principalmente o estado do Paraná a se desenvolver. Como deputada federal, eu vou cuidar do Paraná como um todo, né? Mas cuidando principalmente de Curitiba, região metropolitana e litoral. Importantíssimo, né? Não ser muito regional, né? Tem muitos deputados, caso de vereadores também, né? Eu dou exemplo de vereadores. Que é de bairro, né? São muito bairristas, né? Por exemplo, o cidadão é ali do Capão do Imbuia e ele se dedica só ao seu bairro.
né, não é interessante. Se você é vereador, você tem que cuidar do município inteiro. Né? Até porque você é eleito por um grupo de pessoas, mas você tem que, né, administrar para vários. É para a população inteira daquela cidade quando você é vereador, daquele estado quando você é deputado estadual, governador, e até do país quando você está como deputado federal, ou então senador, ou presidente da República. Perfeito. Se eleita for, qual será a sua prioridade? Cite pelo menos 3, é importantíssimo, né? A sua prioridade, o teu carro-chefe de campanha, né? Que você vai desenvolver para poder ajudar o Paraná em todo, né? A gente tem alguns projetos muito bacanas, mas tem o Psicologia para Todos, que é para cuidar da saúde mental das pessoas que moram nas periferias, em locais menos abastados, né, mais carentes, e essas pessoas muitas vezes não têm acesso a esse tratamento, a essa saúde mental. E cada vez mais, quando as pessoas têm dificuldades, passando por pandemia, cada vez mais isoladas de tudo, as pessoas acabam ficando doentes sem saber. Entra a depressão, a ansiedade, tudo isso. E uma das formas principais da gente tentar mudar é com o tratamento. Não adianta você querer dizer que não existe, não existe depressão, existe sim, e precisa de tratamento. Então, o tratamento seria através da psicologia, com pessoas formadas, levando até as periferias, aos locais mais afastados, também o tratamento e a saúde mental. Um outro projeto bacana, e que, aliás, né, já deveria ser nacional, é a questão da educação integral e de qualidade. Não adianta eu dizer, eu vou implantar a educação integral, mas ela não existe na prática. A gente vê muitos prefeitos falando isso, né, Maurício? Eu vou fazer educação integral. Agora, se ela for um projeto governamental do governo federal, os municípios vão ter que implementar. Então, a nossa ideia é fazer com que a educação integral seja uma realidade. Tirar as crianças e adolescentes das ruas e colocar dentro de locais adequados, como, por exemplo, dentro de uma sala de aula, não para ter aula, mas para ter um pouco de cultura, para ter esporte, para ter lazer, para aprender. De repente, ele sabe desenhar, vai melhorar aquele desenho. Então, você precisa fazer com que a pessoa tenha oportunidade de se desenvolver. E essa seria uma forma dela se desenvolver. Outra questão, você falou em 3, outra questão bacana seria a cultura para todo mundo também, né? De repente itinerante. Vamos levar o teatro lá para a periferia, lá no local onde nunca chegou. Em Balsa Nova, por exemplo, eu conheci algumas pessoas que disseram que nunca foram ao teatro na vida. É uma tristeza, né? Então, por que não ter isso dentro da tua rua, dentro da tua casa, uma biblioteca que leve até você conhecimento, como acontecia em Pontal do Paraná há algum tempo, infelizmente hoje não tem mais. A gente tem que resgatar essas coisas positivas e que ficaram para trás, que foram esquecidas. E aproveitando a ideia também, poderia até fazer ajudar as crianças carentes também a desenvolver os seus talentos, né? Exatamente. E está dentro do teatro. Inclusive no esporte também. No esporte. Às vezes você acaba descobrindo um grande jogador de futebol, um grande jogador de vôlei, lá no bairro X ou Y, aqui na Coab, enfim, em qualquer região. Eu já comentei com alguns candidatos, na época que fazia entrevista com candidatos a vereadores aqui em Guaratuba, eu comentei com eles, até hoje ninguém tomou a iniciativa de fazer isso. Eu não sei, Paranaguá talvez tenha, não sei, mas Guaratuba não tem. Uma orquestra sinfônica que tem uma coisa bem bacana, mas com os jovens, né, carentes, né, uma escola, uma aula sinfônica, uma orquestra, entendeu? Ensinar essas crianças a tocar, para desenvolver o talento que está escondido, né, e sair das ruas. Antigamente existia até dentro das escolas aquelas pequenas orquestras, né? Você aprendia flauta. Exatamente. E tudo mais dentro da sala de aula, e tudo isso foi se perdendo, Maurício. Então, claro, se a gente conseguir resgatar tudo isso, a gente vai inclusive transformar vidas, vai transformar talentos, vai fazer com que pessoas se descubram e de repente se transformem em grandes músicos. Em Almirante Tamandaré, a gente tem um caso de um garoto que acabou se descobrindo no violino e foi para a Suíça. Hoje está lá. Que interessante seria uma orquestra sinfônica do litoral, né? Seria muito importante. Seria lindo. Aliás, essa orquestra ia representar o litoral em todo o país. Exatamente. Tá aí os candidatos, os políticos, né? Poderiam aproveitar essas ideias. Bom, nós vamos aproveitar, viu, Maurício? Pode ter certeza. Eu espero que todos que cheguem lá nos acompanhem nesses projetos. E na área da saúde? Na área da saúde já falou, da área da educação, né? Muito importante. A área da saúde, uma coisa que eu acho legal que a gente não comentou é a questão da marcação de consulta, né? Que tristeza é você ter que acordar 4, 5 horas da manhã, ir para a unidade de saúde e ficar lá esperando. É um absurdo.
O que tem que acontecer nesse Brasil? Luciana. Então, litoral do Paraná e região metropolitana sofrem com esse problema, Maurício. Então, a gente tem que pôr um fim nisso. Não é possível, na era do aplicativo, na era da informática, você não ter um sistema de marcação de consulta por telefone ou pelo aplicativo de forma rápida. A gente tem que fazer com que isso aconteça e seja definitivo, para que o idoso, para que o jovem, para que a criança não tenham que ficar ali com a mãe horas e horas na fila para ser atendido. Tá certo. Vamos aproveitar também agora falar sobre uma área que nós temos muitos seguidores, Luciana, temos muitos seguidores nessa página que abraçam a causa animal. É muito importante isso. É importante e muita gente não dá bola, né? Não. Isso é coisa só para ONG. Gente, as ONGs fazem um trabalho belíssimo e que os municípios precisam encampar também. Não simplesmente dizer, isso é um problema que não é meu. É sim, é de cada município, é do Estado, é nosso também como cidadão, cuidar dos animais. E nada melhor do que você implementar realmente políticas de castração, você fazer com que os municípios sejam também obrigados a ter centro de zoonoses para cuidar desses animais que estão nas ruas e até retirá-los das ruas, de repente ajudando esses animais e preparando para doação. Acabou esse negócio de você dizer, é a carrocinha. Não existe isso, gente. Carrocinha acabou faz muito tempo. Está na hora da gente cuidar desses animais de verdade e ajudá-los a serem adotados. A carrocinha, na realidade, é um massacre animal, né? Era um terror, né, o que existia antigamente. É uma maldade que estava embrenhada no coração das pessoas. Não era possível que isso acontecesse. Eu lembro que quando criança, até as crianças fugiam de medo da carrocinha. Sim, e ainda diziam que podia virar sabão, né? A coisa era tenebrosa. Deus o livre. Graças a que Deus bom que isso já passou, é coisa do passado. Na área da segurança, o que nós podemos fazer para melhorar, para dar uma... a nossa segurança, em partes, ela já é bacana, em Guaratuba, né? Melhorou bastante, né? Sim, já mudou muito. Guaratuba, questão de 20 anos atrás, nós contávamos com uma viatura apenas, no máximo 2, isso na baixa temporada. Se tinha um caso, uma ocorrência lá no Coroados e tinha 8 no bairro do Mirim, já era um transtorno. Na temporada, sim, vinha a Operação Verão, dava uma arrumadinha na questão. Voltava o inverno, voltava a ter 2 viaturas novamente. Hoje não, hoje nós contamos com uma van, hoje nós temos um apoio policial bem bacana, até dou os parabéns para os nossos amigos policiais que sempre estão acompanhando nessa página aí. Mas em questão, né, de áreas metropolitanas, área rural, ainda peca muito, né? Falta para nós aqui em Guaratuba, principalmente a guarda municipal, né? Que, aliás, os municípios deveriam implementar. Como é que Guaratuba, que é uma cidade grande aqui do nosso litoral, não tem uma guarda municipal? E Pontal do Paraná Pontal tem, é um exemplo. Faz tem parte, Luciana, das minhas reportagens, sempre parabenizar Pontal e Paranaguá, que a Guarda Municipal dá um grande apoio, tanto à Polícia Militar quanto à Polícia Civil. E todos os municípios que não têm Guarda Municipal perdem, porque os policiais eles precisam desse auxílio. Infelizmente, a Polícia Militar não tem todo o contingente que precisaria ter para que pudesse atender toda a população. Então, muitas vezes a Guarda ajuda e ajuda muito. Precisamos de um plano para melhorar isso aí, né? De repente... Um plano nacional, inclusive, que dê mais recursos para os estados, que possam equiparar também os seus estados, e os municípios precisam se interessar mais em fazer políticas municipais na área de segurança pública, sem dúvida nenhuma. Segurança, saúde, educação são prioridades de qualquer município. São prioridades e a população clama por segurança. Quem quer pensar que o seu filho pode ser vítima? Né? Ninguém quer ter ninguém vítima. Então, vamos cuidar. Para cuidar, a gente precisa, sim, ter segurança. Outra área bem importante é a geração de empregos, né, Maurício? Geração de empregos, exatamente. Nós íamos falar exatamente sobre essa questão do empregos, né? Eu sempre falei sobre a parte de empregos, né? Sempre citei. Alguns dizem que é inviável, mas eu acho que não é a questão, né? A exemplo de Camboriú, a exemplo da cidade, a própria cidade industrial, a São José dos Pinhais, né? Araucário. Quem conheceu São José dos Pinhais há 50 anos atrás e conhece São José hoje, já vê o que mudou, o que é São José. Hoje você não compra um terreno lá por menos de 500 mil reais. Cresce muito quando você tem realmente indústrias chegando. Mas a praia não pode ter indústria XY, mas pode ter Z, por que não? Por que você não pode implementar, de repente, um parque de pensamentos intelectual? Vamos lá trazer softwares, indústrias nessa área, isso traz geração de emprego, traz renda e não polui o meio ambiente. Então, a gente tem alternativas que são importantíssimas. Por que não investir também na área do turismo ecológico?
Vamos aproveitar. A gente tem ali em Pontal do Paraná uma área linda de Restinga que muita gente quer eliminar. Não vamos eliminar, não. Vamos cuidar do meio ambiente. Mas vamos transformar isso também em lucratividade para o município. Não adianta só você ter ali e você não mostrar isso para os ambientalistas. Vamos vir fazer pesquisa, vamos olhar exatamente o que nós temos aqui e vamos produzir renda, trazendo mais empregos para os municípios. Não só Pontal do Paraná, mas todo o litoral. O litoral é belíssimo, né? Tem que ser melhor explorado. Eu creio que Pontal, Matinhos, a exemplo de Guaratuba, também sofre com o desemprego na baixa temporada. Sofrem, e mais do que Guaratuba. Mais que Guaratuba. Mais que Guaratuba. Porque Guaratuba ela até já tem vida própria, na verdade. Claro que precisa de mais, mas já consegue sobreviver. Grande parte enfim, nem todo mundo, mas grande parte ali continua sobrevivendo depois da temporada. Se você vai para Pontal do Paraná, fecha praticamente todo o comércio. Olha só. Por quê? Porque não tem movimentação, não tem turista e, pior, né? Fora de temporada você não tem negócios dentro do município. E é isso que tem que mudar. Algumas pessoas dizem, tem que levar um porto para Pontal. Não creio que seja esta a única alternativa. A gente tem N alternativas para fazer Pontal do Paraná crescer, para fazer Matinhos se desenvolver e para fazer Guaratuba crescer ainda mais. Principalmente para acabar com os pequenos bolsões que ainda existem na cidade. Exatamente. E a ideia principal hoje, né, seria a gente ter, eu sempre comento aqui, né, a gente falou agora da pessoa não ser regionalista, né, o do candidato não defender apenas só um município, né, mas o litoral precisa hoje de um deputado que represente bem. E que conheça o litoral, né? Exatamente, saiba exatamente as necessidades do litoral. Que é o caso da Luciana, você não conhece bem o litoral, Sim, né? já morei muito tempo aqui e amo o litoral paranaense. Acredito que é um cartão postal que precisa ser melhor utilizado. Então, o que a gente diz sempre é para que a gente pare de votar em aventureiro, né, Maurício? Aquele que vem só de 4 em 4 anos pedir voto e nunca mais aparece. Exatamente. Né? Isso tem aos montes, infelizmente. Compromissado com o litoral do Paraná. Exatamente. Eu não vou representar apenas o litoral, mas tem que valorizar o litoral, que tem gente boa, que precisa de trabalho e que precisa viver, não sobreviver, mas viver dentro da temporada e fora dela. Exatamente. Tá certo, Luciana Pombo. Você pode ficar à vontade, então, para conversar com nossos ouvintes aí e expor as suas ideias, né? Por que você quer ser deputada federal? Então, eu decidi ser deputada federal assim, em cima da hora. Acabei não comentando antes com ninguém, não falei sobre pré-candidatura, porque a gente estava analisando muito toda a situação do país. O país passa por um problema muito grande desde a pandemia e nós passamos e precisamos eliminar todos esses problemas que ficaram para trás, o desemprego, a miséria. Vamos começar a reconstruir e fazer uma construção do novo. Para isso, a gente precisa de pessoas que queiram a mudança, que queiram fazer a diferença. Eu e você juntos, eu sempre digo, podemos fazer a diferença. Vamos ter um gabinete itinerante, vamos deixar sempre a linha aberta para que o próprio eleitor possa dizer, olha, eu estou precisando disso, daquilo, daquele outro, como a gente pode melhorar? Vamos melhorar com um projeto. Os projetos que terão que ser fundamentais para que a gente saia de tudo isso que a gente está vivendo. O que faz um deputado federal, gente? É projeto, é fiscalização do executivo, independente se é de direita ou de esquerda, não importa. A fiscalização por parte do deputado é fundamental. Não importa se eu sou oposição ou se eu sou situação. Eu, como deputada, tenho que fiscalizar. E pode ter certeza que eu, estando lá, vou ser uma fiscalizadora de toda a execução do governo federal. De tudo aquilo que ele for executar, vai ter alguém lá analisando, vendo, auditando as contas e vendo se não tem superfaturamento, se não tem desvio, se não tem corrupção. Porque o povo já não aguenta mais tudo isso, né, Maurício? Eu costumo dizer sempre que todo candidato político, ele é como um candidato ao emprego. Eu costumo dizer, a partir do momento que você está se candidatando, você está colocando o seu currículo, né, à disposição da população. Por eleitor apreciar o seu currículo e ver se você está adequada, né, para ser votado, para merecer o seu voto. Depois de eleita, aí vem a apreciação do seu trabalho, né? Então eu sempre costumo dizer, quem paga o político é o povo. É o povo. O político sempre é empregado do povo.
né? Isso é uma coisa importante que você falou, Maurício, porque o que acontece muitas vezes, né? O povo fica tratando o deputado federal, o deputado estadual, como se fosse exatamente, gente, tá vindo aqui o deputado. Não, ele é o teu, realmente, ele é o teu empregado, ele está sendo pago por você. Então, ele não é uma celebridade, ele é uma pessoa que deve ser respeitada, como você tem que ser respeitado, mas que tem que cumprir o seu papel, que é cuidar do povo, legislar pelo povo e representar o povo lá no Congresso Nacional. Exatamente, é o que eu sempre digo, né? O povo tem que parar de tratar de endeusar, o político, né? Como se fosse um ator da Globo, né? Não é, não, ele mas não é uma gente, celebridade. Nem que seja o Tiririca, né? Deixa pro jogador. Mesmo o Romário eleito, ele não é celebridade, não pode ser. Né? Exatamente, ele é um empregado do povo, trabalha para o povo, representa o povo, ganha dinheiro público e é o povo que paga. Então, a partir do momento que o povo, o eleitor, começar a ter essa cabeça e saber que ele está no comando de tudo, as coisas vão começar a mudar, Luciana. Exatamente, e mais do que isso, gente, quem colocou, tira. O povo coloca, o povo tira da mesma forma que colocou. Para isso, tem que exercer seu direito. O direito do voto é a coisa mais importante que você tem, eleitor. Ah, mas eu não quero votar para deputado federal, não quero votar para estadual, eu só voto para presidente e para governador. Não, vote para todos os cargos. Por quê? Porque esses caras que estão lá vão te representar. E, de repente, o cara que está lá é um corrupto, é um sem vergonha. Não vamos eleger. Para que continuar reelegendo essa gente? Porque tem nome, né? São aqueles que acabam sempre chegando lá porque tem o sobrenome famoso, tem filho, pai, neto. Às vezes a família inteira acaba sendo deputado ou sendo político. Então, a gente tem que cuidar muito daquilo que é mais importante, que é o nosso voto. É uma arma. É uma arma do bem ou do mal, depende do uso que a gente faz dela. E o povo que decide sempre quem ele quer, quem ele não quer. Cada 4 anos você tem a oportunidade de mudar tudo, de analisar, fazer diferença, né? E mudar. Está tudo nas mãos de você, eleitor, tá certo? Por isso nós estamos aqui fazendo essa série de entrevistas, né? Hoje estamos conversando com a Luciana Pombo, colocando o seu currículo, né? A mostra para você, meu amigo seguidor, analisar, né? E achar. Se você acha que deve votar, pega e vota, né? Vota lá e cobre. Principalmente tem que cobrar depois da pessoa eleita. Exatamente, e cobre mesmo. Você tem esse direito. Ah, mas o fulano não me atende? Ah, ele atende, vai ter que atender. Então vote naquele que você sabe que vai te atender. Aliás, posso deixar meu telefone aqui? Pode, fica à vontade. Olha, anota aí, 41 99229 1359. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo. Às vezes eu demoro porque a gente está na correria do dia a dia. Mas sempre vai ter quem te responda do outro lado. Normalmente sou eu mesma. Você tem todas as páginas das nossas redes sociais para seguir, para reclamar, para falar, para conversar. E a gente tem mesmo que está respondendo para você, porque você, eleitor, é, sem dúvida nenhuma, a pessoa mais importante para a gente. Tem que ser a pessoa mais importante para a gente que faz política. E você da Pombo também, né? Já está à frente da Rádio Tamandaré, né? Isso, a gente abriu lá em Almirante Tamandaré, a Rádio Tamandaré, e a gente retransmite aqui pela Rádio A Verdade, em Pontal do Paraná, tudo aquilo que a gente faz como radialista, como jornalista e agora como política. Estou à frente lá da Rede Sustentabilidade, mas não é o partido que faz ninguém, não. É você quem pode fazer com que o político seja um bom político. É você quem elege. Então, eleja aqueles que você acredita, aqueles que você confia, aqueles que você pode cobrar. Exatamente. Eu sempre digo que, independente de partido, você tem que votar no candidato, né? Esquece a legenda, né? E vote no candidato que você acha que tem a melhor proposta, que se encaixa no seu perfil que você precisa. Então, analisa o candidato, não analisa o partido, né, nem a coligação. Eu acho importante isso. É importante, e outra coisa importante também, vai lá e veja se tem a ficha suja, se tem algum processo, porque muitas vezes você acaba votando em alguém que já era corrupto. Ah, mas ele se corrompeu quando chegou lá. Eu não acredito nisso. A pessoa não se corrompe com a política. A pessoa já é corrupta, chegou lá e só conseguiu... Vem de sangue, exatamente, está dentro dela. Ela conseguiu um local onde ela pudesse colocar aquelas coisas que ela já queria fazer para fora. Então, pesquisa, não custa, né? Hoje a gente tem o Google, tem internet, tem tudo e mais um pouco para a gente poder pesquisar a vida dos nossos candidatos e escolher pelas propostas e pela conduta aquele que melhor representa. Outra coisa que eu costumo falar em toda entrevista também, que o eleitor ele tem que perder uma velha mania, Luciana,
de deixar para escolher o candidato quando chega no colégio eleitoral, olhando para baixo, procurando um santinho jogado no chão. Isso é triste, viu, Maurício? Porque às vezes aquele candidato que jogou, primeiro que ele já está poluindo o meio ambiente. Começa por aí, ele já está errado jogando os papeizinhos no chão. E segundo que você não sabe quem ele é, você não sabe se ele tem proposta, se o cara é bacana ou se não é bacana, se aquela mulher é realmente uma mulher que te representa, você absolutamente não sabe de nada disso. E acaba pegando papel, votando naqueles números que estão ali, sendo induzidos muitas vezes ao erro. Então, não faça isso, pesquisa bastante. Você tem tempo, o Maurício está dando oportunidade para você também conhecer os candidatos, ver as propostas de cada um deles e escolher entre todos eles o melhor. Então, analisa bem e vote certo, né? Vote com a tua consciência. A tua consciência que faz com que o teu voto seja o correto. Exatamente. Suas considerações finais, minha amiga Luciana? Bom, eu quero aproveitar e pedir mesmo o teu voto, eleitor. Não posso sair daqui sem pedir teu voto. Luciana Pombo, jornalista, com vontade, muita vontade de trabalhar para você, de fazer a diferença. Eu vou terminar com o que eu sempre digo em todos os nossos vídeos. Juntos, nós podemos fazer a transformação do nosso estado do Paraná. Só depende de você, só depende de mim, 18 e 19 nas urnas. Muito obrigado, Luciana Pombo. Até a próxima. Boa sorte para você. Obrigada. Esse foi o Passando Rodo, eleições 2022. Trazendo para você, meu amigo, minha amiga, o perfil de cada candidato nessas eleições. Você analisa e você vai saber em quem votar. Não deixe para a última hora. Comece a analisar desde já. Está nas redes sociais, está na televisão, está no rádio. Você tem que analisar e você é o chefe, você vota. Tá certo, amigo? Muito obrigado e até a próxima, se o bom Deus assim o permitir. Saúde, economia, baixa inflação. Já sabe em quem deve votar. 18, 19, 18, 19. Meio ambiente, planejamento, família e saneamento. Já sabe em quem votar. 18, 19, 18, 19. Então não vai esquecer. 18, 19, você não vai se arrepender. Por um Brasil sem igual. É Luciana Pombo, deputada federal.